O cadáver mal havia esfriado quando Natasha exigiu a leitura do testamento de Oliver. Ela queria que a última vontade de seu marido fosse manifestada o mais rápido possível, impaciente para receber sua suposta herança. No entanto, a leitura não começava. O advogado informou a Natasha que ainda faltavam 2 pessoas para que o processo pudesse ser iniciado. Foi somente quando viu essas 2 pessoas entrarem na sala que ela finalmente entendeu o que estava acontecendo. A mulher com quem seu marido havia enganado durante todo esse tempo estava ali, acompanhada por uma criança de 5 anos, que era a cópia perfeita de Oliver. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Natasha, uma bela garota de uma família muito conservadora, era o centro das atenções dos homens em sua cidade. Sua história de vida começou com uma tragédia, quando sua mãe faleceu durante o parto. Seu pai, incapaz de lidar com a perda, abandonou Natasha, deixando-a aos cuidados de seu avô, Sr. Diniz. Sr. Diniz assumiu o papel de pai para Natasha, cuidando dela com amor e dedicação. Ele via em Natasha uma semelhança impressionante com sua falecida filha, e isso impulsionou a protegê-la e preservar a memória de sua querida filha. Apesar dos recursos limitados como um simples camponês, o Sr. Diniz fez o possível para oferecer a Natasha a melhor educação disponível. Natasha cresceu cercada de valores sólidos, tornando-se um exemplo de decência e bons costumes em sua comunidade. Além disso, sua dedicação aos estudos era notável, destacando-se como uma das melhores alunas de sua classe na escola local. Seu futuro parecia promissor, especialmente porque ela havia encontrado o amor de sua vida, Ricardo, o filho de um dos pecuaristas mais importantes da cidade. Ricardo e Natasha compartilhavam um amor profundo e sonhavam em se casar assim que se tornassem profissionais. Eles nutriam planos e esperanças juntos, vislumbrando um futuro repleto de felicidade e sucesso. No entanto, o destino tinha outros planos para eles. Um empresário influente decidiu investir na cidade onde Natasha vivia. Ao se deparar com a beleza radiante de Natasha, ele ficou encantado e imediatamente decidiu que ela seria sua esposa. Usando sua influência e poder, ele forçou Natasha a se casar com ele, mas depois que se cansou dela, alegou que ela o havia escolhido por interesse financeiro. A reputação de Natasha foi manchada injustamente. O empresário espalhou boatos e calúnias para fazer com que todos acreditassem que ela havia se vendido por dinheiro. A comunidade, influenciada pelas mentiras, passou a desprezar Natasha, julgando-a sem conhecer a verdade por trás da situação. Desesperada para se fazer ouvir, Natasha buscou Ricardo para explicar o que realmente havia acontecido. Ela implorou para que ele acreditasse em seu amor genuíno e entendesse que ela havia sido coagida por aquele homem poderoso. No entanto, Ricardo se recusou a ouvi-la. Ele, cego pela decepção e ferido pelo orgulho, a acusou de ser interesseira e pediu que ela se afastasse de sua vida. Finalmente, Natasha acabou nas ruas, desamparada e sem apoio. O que mais a surpreendeu foi o fato de seu próprio avô não ter acreditado nela, tendo sido influenciado pelas mentiras espalhadas a seu respeito. O empresário poderoso havia utilizado seu dinheiro para comprar testemunhas que corroborassem suas falsas acusações. Sua astúcia ao manipular a situação foi tão eficaz que convenceu a todos. Com o coração partido, Natasha decidiu deixar a cidade e buscar um novo recomeço na metrópole. A vida na cidade grande era completamente diferente daquela a que estava acostumada. Longe das pessoas que amava, ela se encontrava cercada por arranha-céus impessoais e desconhecidos. Os primeiros tempos foram difíceis, pois ela ainda não havia concluído seus estudos e não sabia ao certo como seguir em frente. No entanto, havia algo que ela tinha certeza absoluta. Jamais permitiria que outro homem se aproveitasse dela novamente, nem entregaria seu coração a alguém. As cicatrizes de suas experiências passadas serviram como aprendizado árduo. Diversas oportunidades de negócio surgiram em seu caminho, mas sua inexperiência resultou em constantes rejeições. Apesar das dificuldades, Natasha não desistiu. Finalmente, ela conseguiu um emprego como garçonete em um bar local. Sua dedicação e habilidades foram rapidamente reconhecidas, e em pouco tempo ela foi promovida para gerente da caixa. Sua beleza despertava a admiração de todos os homens que frequentavam o estabelecimento, mas nenhum deles conseguia conquistá-la. Determinada a proteger seu coração, Natasha decidiu fechar-se para o amor. Nenhum desses frequentadores teria o privilégio de provar seus lábios sedutores.
Após 3 anos de trabalho árduo e assumindo novas responsabilidades, Natasha conseguiu melhorar sua situação financeira. No entanto, as memórias dolorosas do passado ainda a assombravam. Nas noites solitárias, ela chorava ao lembrar-se de seu amado avô, questionando-se se ele ainda estaria vivo. Apesar da tristeza, ela não tomava nenhuma iniciativa para descobrir a verdade, mantendo-se imersa em sua dor. Ao longo do tempo, a doce e generosa garota que Natasha costumava ser deu lugar à ambição. Seu maior desejo era retornar à sua cidade natal e fazer com que todos se arrependessem do tratamento injusto que lhe dispensaram, principalmente aquele homem oportunista que a explorou. No entanto, ela sabia que não poderia alcançar esse objetivo sendo a mesma garota ingênua de antes. Determinada a se transformar, Natasha estabeleceu um novo objetivo para si. Conquistar um homem rico que a tirasse daquele lugar e a transformasse em uma mulher da alta sociedade. Sua beleza e encanto já haviam capturado a atenção de muitos homens, e encontrar um pretendente com recursos não seria uma tarefa difícil. No entanto, ela não se deixou levar pelas ofertas. A maioria dos interessados era composta por homens casados, que não estavam dispostos a abandonar suas esposas por ela. Depois de muitos meses de espera, finalmente surgiu uma oportunidade para Natasha. Um homem estrangeiro, quase 15 anos mais velho do que ela, começou a frequentar o bar onde trabalhava. Com seu charme e sedução, Natasha conseguiu conquistar esse homem misterioso, e em pouco tempo estavam se casando. Ele ofereceu a ela tudo o que ela desejava: dinheiro, uma boa posição social e prestígio. Juntos, eles partiram para a Inglaterra, onde viveram uma vida de luxo e conforto por quase uma década. No entanto, mesmo com todas as vantagens materiais que o casamento lhe proporcionava, Natasha nunca conseguiu amar seu marido. O amor verdadeiro nunca floresceu entre eles. Enquanto Oliver se considerava o homem mais sortudo do mundo por ter Natasha ao seu lado, ele nunca soube que ela não correspondia aos seus sentimentos. A única sombra em sua felicidade era a incapacidade de conceberem filhos. Anos se passaram, e apesar de todos os esforços e tratamentos médicos, a alegria de ter uma família nunca se concretizou para eles. Essa foi uma grande decepção para Oliver, mas ele se consolava pelo menos com o fato de ter a mulher que amava ao seu lado, uma mulher de beleza estonteante, doce e delicada. Enquanto isso, Natasha nunca conseguiu superar o trauma causado por seu passado conturbado. Ela guardava dentro de si as feridas não cicatrizadas e nunca soube ao certo as razões que a impediram de retornar a Varé. No entanto, Oliver respeitava seu silêncio e a apoiava incondicionalmente. No entanto, essas cicatrizes emocionais a transformaram em uma mulher ambiciosa e impiedosa. Ela se tornou fria e calculista, humilhando aqueles que a incomodavam e não demonstrando consideração por ninguém ao seu redor. O ódio queimava dentro dela, alimentando o desejo de mostrar para todos naquela cidade, de onde ela havia vindo, as mudanças e o sucesso que havia alcançado em sua vida. Agora ela era não apenas a esposa de um homem rico, mas também uma designer de renome e prestígio. Após 12 anos vivendo na Inglaterra, Natasha conseguiu convencer seu marido a retornar ao seu país natal. Mas não seria qualquer lugar no país, ela queria voltar ao antigo vilarejo onde havia experimentado tanto a felicidade quanto a tristeza. Poucas semanas depois, as notícias começaram a circular em Avaré. Um magnata da Inglaterra estava interessado na região e investiria seu dinheiro para transformar a cidade em um importante destino turístico. A notícia da volta de Natasha também começou a se espalhar, criando expectativa e curiosidade na comunidade. Quando finalmente chegaram a Avaré, uma recepção calorosa foi organizada para recebê-los. As pessoas mais influentes e ilustres da região estavam presentes, e todos ficaram surpresos ao ver Natasha após tantos anos. Ainda mais surpreendente foi descobrir que ela era a esposa do rico empresário inglês, Oliver. Natasha, por sua vez, também ficou impactada ao chegar lá e descobrir que seu grande amor de juventude, aquele homem que ela nunca conseguiu esquecer, também estava presente na recepção. No entanto, mesmo diante desse encontro inesperado, ela não conseguiu perdoá-lo por não ter acreditado nela no passado. Natasha continuava sendo uma mulher de beleza deslumbrante, e os olhares da cidade se voltaram para ela novamente, agora envoltos em curiosidade e especulação. Sua presença despertou sentimentos diversos naqueles que a conheciam, mas apenas ela sabia a verdade sobre seu coração e as batalhas internas que travava. Ricardo não conseguia desviar os olhos dela. Durante toda a reunião, seu olhar permanecia fixo em Natasha, como se ela fosse a única pessoa presente na sala. Cada vez que seus olhares se encontravam,
Uma corrente elétrica percorria seu corpo, deixando-o atordoado e incapaz de pensar em qualquer outra coisa. Ele ansiava por uma oportunidade de se aproximar e conversar com ela. Finalmente, o momento chegou quando a reunião chegou ao fim. Ricardo reuniu coragem e se aproximou de Natasha, que o tratou com indiferença, como se ele fosse um completo desconhecido. No entanto, por trás de sua aparente frieza, o corpo de Natasha tremia ao ter Ricardo tão próximo. Ela sentia como se estivesse à beira de desmaiar a qualquer momento, tal era o turbilhão de emoções que a envolvia. Foi então que Ricardo encontrou as palavras certas para despertar uma mudança em Natasha. Ele falou sobre o passado deles, relembrando momentos que eles compartilharam há muito tempo. Essas palavras tocaram fundo no coração de Natasha e despertaram suas lembranças há muito tempo adormecidas. Ela sentiu uma mistura de tristeza e saudade, e sua indiferença deu lugar a um anseio sincero por respostas. Ricardo mencionou o avô de Natasha, Sr. Diniz, e infelizmente trouxe notícias dolorosas. Ele informou que Sr. Diniz havia falecido há alguns anos, mas antes de partir, ele pronunciou o nome dela, Natasha. Essas palavras atingiram Natasha como um soco no estômago, e as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ela estava inconsolável, mas seu marido percebeu sua dor e se aproximou para confortá-la. Em meio à tristeza, eles decidiram partir para sua nova casa, buscando um recomeço juntos. Estabeleceram-se na cidade de Avaré, onde Natasha lentamente começou a se integrar à comunidade. Era irônico que as mesmas pessoas que a haviam rejeitado no passado agora a aceitavam, a respeitavam e reconheciam seu sucesso profissional desde que se casou com Oliver. Alguns eram hipócritas em seu tratamento, mas outros verdadeiramente admiravam a pessoa em que Natasha havia se tornado. No entanto, a vida não era perfeita. Apesar de meses de aparente normalidade em seu relacionamento, Oliver acabou descobrindo segredos do passado que Natasha havia ocultado dele. Ficou extremamente chateado ao perceber que ela havia negado a ele a oportunidade de apoiá-la e que ela estava se relacionando com pessoas que nunca haviam acreditado nela. A confiança foi abalada, mas com amor e paciência, eles conseguiram resolver suas diferenças e seguir em frente juntos. No entanto, a paz não durou muito. Oliver começou a notar que Natasha saía de casa a altas horas da noite, o que o deixava intrigado e desconfortável. Decidido a descobrir a verdade, ele contratou um detetive particular para segui-la. As evidências reunidas pelo detetive confirmaram suas suspeitas mais sombrias. Natasha estava se encontrando secretamente com Ricardo, seu antigo namorado de juventude. Apesar da traição, Oliver optou por não se separar. Ele ainda amava sua esposa e acreditava que seu envolvimento com Ricardo estava relacionado a questões não resolvidas do passado. No entanto, o tempo passava e a desconfiança continuava a corroer seu relacionamento. Oliver afogava suas mágoas em bebidas todas as noites, evitando confrontar Natasha. Mas ele também acabou cedendo à tentação e se envolveu com outra pessoa, embora tenha se arrependido amargamente depois, pois ainda amava sua esposa. Finalmente, incapaz de manter as aparências, Oliver confrontou Natasha. Ele exigiu que voltassem para a Inglaterra, pois estava convencido de que era a única maneira de salvar seu casamento. Ele admitiu seu próprio erro e confessou que também a havia traído. No entanto, apesar das falhas e das mágoas, ele afirmou que ainda amava e estava disposto a recomeçar do zero, se ela estivesse disposta. Natasha, em meio às suas próprias culpas e arrependimentos, finalmente aceitou a proposta de uma nova vida ao lado de seu marido. Ela sabia que essa era a melhor opção que tinham para seguir em frente juntos e superar as feridas do passado. Ricardo, embora fosse um homem rico, não oferecia nada sério a Natasha. Ele só lhe proporcionava a posição de uma simples amante. Por outro lado, com Oliver, ela continuava sendo uma mulher rica e desfrutava dos privilégios que havia conquistado através do casamento. Após retornarem a Los Angeles, Oliver fez um pedido a Natasha: que retomassem os esforços para que ela engravidasse. No entanto, assim como no passado, nada parecia dar bons resultados. Quase 2 anos se passaram, mantendo a mesma rotina, mas nada parecia capaz de realizar o desejo de Natasha de conceber um filho. Os médicos haviam indicado que ambos estavam aptos para trazer uma criança ao mundo, o que tornava a situação ainda mais frustrante. Em um dia em que Oliver chegou em casa após um longo dia de bebidas, sua esposa não estava lá. Decidido a surpreendê-la e oferecer um momento romântico, ele começou a arrumar tudo, acendendo velas. No entanto, em meio à preparação, ele deixou cair as velas e notou uma caixa que sua esposa guardava.
Ao verificar o conteúdo, Oliver ficou chocado. Era uma caixa de pílulas anticoncepcionais, exatamente como indicado na descrição da embalagem. Agora tudo fazia sentido. Não havia problemas de fertilidade entre eles. A verdade era que Natasha nunca tinha desejado ter filhos com ele. Naquela tarde, seu coração se partiu em 1000 pedaços, pois ele sabia o quanto desejava ser pai. Embora tenha passado pela mente de Oliver abandoná-la por suas mentiras, no final ele decidiu não fazê-lo. Afinal, ele ainda a amava. No entanto, ele queria ensinar a ela uma dura lição. O casal continuou com o casamento como se nada tivesse acontecido, e Oliver decidiu manter em segredo o conhecimento que tinha sobre as pílulas anticoncepcionais. Ele não queria pressionar Natasha nem deixar que ela soubesse que ele conhecia a verdade. Essa decisão foi dolorosa, mas Oliver estava determinado a enfrentar a situação de maneira diferente. Passaram-se 5 anos, e Oliver começou a adoecer. No entanto, Natasha mal lhe dava atenção. Ela considerava um fardo e algo incômodo que atrapalhava seus planos de vida. Oliver percebia claramente a falta de amor de sua esposa e isso o entristecia profundamente. Foi nesse momento que ele finalmente entendeu que ela nunca o havia amado verdadeiramente. Ela estava com ele apenas por causa de seu dinheiro e status social. O estado de saúde de Oliver piorava cada vez mais, até que ele deu seu último suspiro, sozinho e amargurado. A mulher que ele amava não estava ao seu lado para apoiá-lo em seus momentos finais. Em contraste, Natasha parecia feliz com a situação. Ela não demonstrava tristeza pela perda do marido, mas sim uma alegria quase insensível por considerar-se a única herdeira de sua fortuna, ou pelo menos era o que ela pensava. O cadáver mal havia esfriado quando Natasha exigiu a leitura do testamento de Oliver. Ela queria que a última vontade de seu marido fosse manifestada o mais rápido possível, impaciente para receber sua suposta herança. No entanto, a leitura não começava. O advogado informou a Natasha que ainda faltavam 2 pessoas para que o processo pudesse ser iniciado. Foi somente quando viu essas 2 pessoas entrarem na sala que ela finalmente entendeu o que estava acontecendo. A mulher com quem seu marido havia enganado durante todo esse tempo estava ali, acompanhada por uma criança de 5 anos, que era a cópia perfeita de Oliver. Por certo, sem dúvida alguma, era seu filho fruto daquele caso que Oliver tinha vivido quando viajaram para o país. A mulher ficou louca, sem dar chance para que lhe explicassem. Mas o advogado disse que se eles não estivessem presentes, não poderiam iniciar a leitura do testamento. Natasha teve que resignar-se e caminhou diretamente para poder ver pessoalmente o testamento. No entanto, a criança a deteve. Natasha não sabia o que fazer, e, envergonhada, voltou para o seu lugar, resignando-se a ouvir a vontade deixada por seu esposo no testamento. Aquele momento foi de intensas emoções para Natasha. Ela respirou fundo, tentando conter a mistura de ansiedade e curiosidade que tomava conta dela. Será que Oliver tinha deixado algo para seu filho? Talvez uma pequena quantia, considerando que o menino era fruto de um relacionamento extraconjugal, um bastardo aos olhos da sociedade. Ela esperava que houvesse um gesto de cuidado e preocupação com o futuro da criança. No entanto, quando o advogado começou a ler o testamento e revelou que mais de 80% da herança era destinada ao filho, Natasha ficou atônita. As palavras entraram em seus ouvidos como punhais afiados, causando uma explosão de raiva dentro dela. Sentiu-se traída por seu marido, que escondia esse segredo e tomava decisões tão importantes sem consultá-la. A mulher não conseguia conter a ira que fervilhava em seu peito. Ela se dirigiu ao advogado, exigindo uma explicação para aquela injustiça. O advogado, sereno, entregou-lhe uma carta deixada por Oliver. Ao lê-la, Natasha foi invadida por uma mistura de tristeza, mágoa e autocrítica. Nas palavras da carta, Oliver confessava seu amor por Natasha, mas destacava que ela nunca tinha sido capaz de lhe dar um filho. Ele expunha suas feridas, revelando que muitas vezes havia sido levado a acreditar que o problema era com ele, quando na verdade era Natasha que não o amava verdadeiramente e não desejava ter um filho com ele. A carta também mencionava a tentação de retirá-la de sua vida e deixar tudo para o filho deles. No entanto, Oliver reconhecia que Natasha era sua esposa, a única mulher que ele tinha amado de verdade. Mesmo diante da dor de não ter sido correspondido em seu desejo de ser pai, ele ainda sentia gratidão por tudo que ela representava em sua vida. As palavras da carta eram como uma lâmina cortante para Natasha. A verdade havia sido revelada, e ela precisava encarar a realidade de suas ações e escolhas.
Oliver tinha partido sabendo de tudo, mas ainda assim não tinha pedido o divórcio nem excluído do testamento. Essa revelação a surpreendeu profundamente. Naquele dia, diante do testamento de Oliver e da carta que trazia suas últimas palavras, Natasha pôde compreender que a única pessoa que a tinha amado de verdade e sinceramente, mesmo com seus erros, tinha sido ele. Lágrimas amargas escorreram por seu rosto enquanto ela absorvia a gravidade de sua própria traição emocional e a dor que tinha infligido a Oliver. Natasha percebeu que tinha se enganado ao endurecer seu coração, deixando-se consumir pela dor que carregava de experiências passadas antes de conhecer Oliver. A dor tinha bloqueado sua capacidade de enxergar e vivenciar o verdadeiro amor que Oliver lhe oferecia. Ele era inocente e não tinha culpa de todos os males que ela atribuía a ele. Finalmente, após um longo período de tempo envolvida em luxos que a cegavam para o que realmente importava, ela decidiu dar início a uma nova vida. Essa mudança significava afastar-se dos excessos e focar em encontrar a verdadeira essência da felicidade. No entanto, nessa jornada, ela percebeu que havia perdido um amor sincero que sempre a tinha apoiado incondicionalmente. Durante muito tempo, essa mulher nunca permitiu a si mesma amar Oliver verdadeiramente. Seu coração estava tomado pelo ressentimento que carregava em relação àqueles que a tinham prejudicado profundamente no passado. O rancor corroeu sua alma gradualmente, impedindo-a de experimentar a plenitude de um relacionamento amoroso. Somente quando não havia mais chances de reconstruir sua vida com o marido é que ela descobriu quão maravilhoso ele era como pessoa e parceiro. A ausência dele agora pesava sobre ela de forma avassaladora. Ela lamentava o tempo perdido, as oportunidades desperdiçadas e a incapacidade de voltar atrás no tempo para consertar as coisas. Sentia-se sozinha, pois não havia tido a dádiva de gerar filhos. No entanto, a vida, de certa forma, lhe concedia uma nova oportunidade. Era uma chance preciosa para começar a viver plenamente, deixando para trás todas as experiências negativas que a acompanharam até então. Essa história nos ensina a valorizar e nutrir os relacionamentos preciosos em nossas vidas. Não devemos permitir que o ressentimento e os erros passados obscureçam nossa visão e impeçam o florescimento do amor e da felicidade. É uma lição sobre a importância de perdoar, tanto a nós mesmos quanto aos outros, para que possamos seguir em frente e aproveitar plenamente as bênçãos que a vida nos oferece. No entanto, o caminho da transformação interior não é fácil. Requer coragem e determinação para deixar para trás a dor e as decepções, mas é essencial para abrir espaço para uma vida plena de significado e autenticidade. Que possamos aprender com sua jornada e encontrar inspiração para também fazer as mudanças necessárias em nossas próprias vidas. Você acha que Oliver agiu corretamente? Conhece alguém como a Natasha? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.